Obrigado a você que nos dá a audiência, não é? Lembrando que o Vitrine de Negócio aqui na São Francisco tem um oferecimento da CDL Caxias, apoiando o seu negócio, e vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Mais do que uma escolha financeira, venha para o Sicoob você também. Nesse dia 23 de novembro de 2024, aliás, hoje eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu que está na audiência, Glênio Luiz da Rosa e Silva, completando aniversário. Um abraço Opa, para o Glênio. parabéns. Beverly, bom dia. Bom dia, Cuiava, tudo bem? Tudo, contigo. Maravilhosamente bem. Como é que anda pulsando a cidade nessa semana? Ou como é que a Caxias. cidade pulsou essa semana? Caxias tô com carinha de Natal, na minha opinião, Cuiava. Eu tenho Opa, visto assim, tenho que bom sentido. ouvir isso. É uma Caxias de Natal. É o que eu sinto na cidade. Voltou? Eu acredito Porque nós que sim, acredito que sentíamos um sim. clima um pouco distante. Pesado, né? É. Mas me parece que essa questão das enchentes, em especial, fizeram com que todo mundo valorizasse o lar, enfeitasse, reunisse, um espírito realmente muito de comunidade. Tem alguns elementos na cidade de Caxias do Sul, um deles é a árvore de luzes no prédio do Palácio do Comércio, que de verdade tem um sentido assim que iluminou realmente o centro de Caxias do Sul. Ouço as pessoas dizendo, Tá impactando, né? não vai ser qualquer decoração em qualquer lugar que faça a força que essa luz É verdade. trouxe para o senso coletivo de Caxias. É verdade. Olha, é um impacto que esse ano a CDL e os seus organizadores conseguiram trazer para aquele prédio, né? E por consequência para a cidade como um todo, né? E isso que ainda não foi lançado o Natal de Caxias, né? Está sendo lançado em partes, né? Isso. Foi lançado em Galópolis essa semana. Na verdade, Galópolis foi um menu degustação, dia 30 agora começa efetivamente. Teve um acendimento piloto de luzes na Vila Operária, que foi lindíssimo. Ó, me deu uma vontade de comer os grossos do leão de manhã, tô conversando com a menina que estava Os aqui. canudinhos, né? Galópolis tem uma coisa que só Galópolis tem, É. que é um espírito ainda de rural, embora lá tenha de tudo. Claro. Mas tem um pouquinho também de pisar na história. Quando você entra naquela Vila Operária e você mesmo não sabendo quem foram as pessoas, porque lá eles sabem, né? Lá eles têm essa memória, lá eles sabem, foi meu pai, foi meu tio, foi meu irmão. Sim. Então é diferente. Mas pra gente que muitas vezes mora em outras partes da cidade, chega lá e percebe esse acendimento de luzes, entra numa das casinhas da Vila Operária, onde os moradores do Lanifício Sebe moravam na época, e lá é a casinha do Papai Noel. Papai Noel se instalou numa das casinhas da Vila Operária. Que então, maravilha. uma delas é aberta ao público agora durante todos esses dias para Claro. fazer visitação. E são elementos. O Cuiava tinha uma bonequinha, outra pessoa tinha uma almofada, e as pessoas foram reunindo os elementos e decoraram toda uma casa Cuiava, que é a casa do Papai Noel. E são 3 pessoas da comunidade que vão revezar, sendo a representação do Natal vestindo a roupa do Noel. É Uau. maravilhoso. Maravilha. Eu vi você muito empolgado. Maravilhoso. Eu vi, né? Aliás, notícia boa é conosco. É né? verdade. A gente adora dar Adora. notícia boa. Falando em notícia boa, Beverly, depois nós temos que voltar a convidar os nossos ouvintes, né? Para a festa do dia 15 de dezembro. Ah, sim. Outro momento especial em Caxias do Sul, festa de Olha, Natal, né? É verdade, porque faz parte do andar da carruagem. Verdade. Aqui nos Capuchinhos vai ter festa da Imaculada. No dia 19, a Dia 19. festa da Nossa Senhora Aparecida, Da né? Nossa Senhora Aparecida, não é? No dia 15 de dezembro tem, então, um almoço beneficente para o Lar do Recanto da Compaixão. Aliás, nós precisamos fazer com que as pessoas colaborem, contribuam, participem, né? Porque esses eventos, eles são singulares. Do outro lado, é muito mais do que apenas comprar um ingresso e ir almoçar, não é? É um evento onde você está colaborando para que as pessoas que precisam possam ser atendidas. né? Verdade. Muito bem, mas com certeza também, Beverly, ouvintes de casa, o assunto de hoje é um assunto que mexe com muita gente, porque nós estamos falando vamos falar aqui de gente. E para falar de gente, nós temos que gostar de pessoas. Se nós não gostarmos de pessoas, nós não podemos trabalhar em ambientes que tenham outras pessoas. Porque senão a gente cria ambientes tóxicos. Agora, como é que você vai trabalhar hoje sem trabalhar com pessoas? É óbvio que todo mundo trabalha com computador, é óbvio que você tem... saiu uma pesquisa recente, né? Que 85% dos negócios bem-sucedidos ou das pessoas bem-sucedidas, elas devem ou elas têm nisso o relacionamento. Né? Então, hoje o mundo, literalmente, me parece que nós estamos atravessando uma onda enorme, que é a onda do relacionamento. Mas está conosco aqui
Estão conosco aqui a Nicole e a Cristiane. né? Cristiane, com quem nós vamos falar, né? A Cristiane, na verdade, é proprietária da Sniper, recolocação de carreira, não é? Cristiane, esse nome Sniper, né? É propositivo? Bom dia. Bom dia, Cuiava. Bom dia, Beverly. Bom dia. Realmente é propositivo. Durante mais de 10 anos eu trabalhei, né? Eu trabalho com recolocação, Claro. há mais de 20 anos na área de recursos humanos. E esse ano a gente decidiu fazer essa mudança propositiva de marca, né? Porque o que acontece? Graças a Deus, o nosso negócio, ele aumentou bastante, né? A gente teve, durante muitos anos, busca, né, pelos nossos serviços de recolocação e carreira, por conta de bons trabalhos que a gente fazia, Claro. né? Indicações. A área de serviço é meio que padrão É isso, meio né? que padrão. Então, a gente teve muita indicação e nós começamos, então, a compor uma equipe, um time para atender as demandas que aumentaram muito nesse sentido. E aí, este ano, a gente, então, fez a mudança da Cristiane Zamboni Recolocação e Carreira para Sniper. E por que Sniper, né? O pessoal se pergunta, por que Sniper, né? Porque a gente, nesses mais de 10 anos, percebeu que o nosso trabalho, ele tem que ser muito estratégico, ele tem que ser muito assertivo, porque a carreira de um profissional, porque a gente estar indicando um profissional para uma empresa é extremamente delicado e importante, né? Principalmente uma posição de diretoria, uma posição de gerência, uma posição que a gente, ao errar com o profissional ou com a empresa, os prejuízos, eles são imensuráveis, né? Às vezes são projetos que já trazem São. tempo, né? E aí, quando a gente atua nessa área, a gente tem que ter um cuidado muito grande para que não só o profissional ele consiga, né, se adaptar à cultura da empresa, mas que a gente também consiga que a empresa possa estar de acordo com aquilo que o profissional busca, né? Eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, né? Quando você entra numa empresa, você vai fazer os movimentos para atingir os objetivos, mas a empresa também tem uma expectativa sobre esse profissional. E quando a gente trabalha isso de uma forma muito estratégica, a gente vai conseguir ser mais assertivo, a gente vai conseguir que tanto o profissional ele ingresse na empresa e ele possa se sentir bem, fazer um bom trabalho, dar os resultados que a empresa precisa, e a empresa também vai ficar muito satisfeita com certeza. isso, né? Como é que você já vem há bastante tempo? O que levou você a trabalhar nesse segmento de recolocação de pessoas, começando principalmente, você começaste na área mais executiva, né? Mais de Isso. liderança, né? Então, na verdade, eu venho, né, do mundo corporativo, trabalhei em 2 grandes empresas. E o que acontece? Eu sofri uma demissão muito difícil na minha carreira. Não foi uma, foram 2, na verdade. Tu fosse impactada? Eu fui impactada com isso. Então, na verdade, o que acontece? Eu trabalhava numa grande empresa e eu estava fazendo o meu MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas. E aí, essa empresa, ela tinha uma questão muito delicada com confidencialidade de dados. E eles não nos permitiam fazer o trabalho de conclusão voltado para a empresa. Então, o que eu pensei na época? Eu pensei assim, bom, já que eu não posso aproveitar o meu trabalho de conclusão voltado para a empresa, eu vou fazer o meu trabalho de conclusão pensando lá no futuro em colocar um negócio meu. Né? Legal. E aí, Empreendedora. Isso, empreender. Eu pensei, já que eu não gosto da área clínica, sou psicóloga de formação, mas nunca pensei em trabalhar com clínica, sempre, desde que eu comecei a graduação, sempre na área organizacional, né? E aí eu pensei assim, eu vou, então, fazer o meu trabalho de conclusão voltado numa coisa que eu percebo que é uma deficiência aqui em Caxias, né? É uma deficiência porque eu estava do outro lado da mesa. E eu buscava fornecedores na área de recolocação,
Porque muitas vezes a gente tinha contratado lá um profissional na nossa empresa e esse profissional daqui a pouco não dava certo, ou a empresa precisava fazer um desligamento de uma pessoa que já estava há mais tempo, mas não queria deixar essa pessoa desamparada, e a gente tinha que buscar esse recurso em Porto Alegre, buscar esse recurso em São Paulo, né, em outros locais, porque Caxias não existia uma empresa que trabalhasse com recolocação exclusivamente. Perfeito. Né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho. E aí, quando eu estava finalizando o meu MBA em gestão empresarial, por uma situação lá de diretoria, uma situação da empresa, eu acabei sendo demitida. E aí eu me vi naquele momento assim decisivo. O que eu faço? Ou é agora? Eu volto para dentro de uma empresa ou eu começo a empreender? E aí eu comecei a fazer a minha recolocação e comecei a atender algumas pessoas. Comecei a fazer currículo, comecei a fazer LinkedIn, comecei a dar uma orientação de como é que essa pessoa ia para entrevista, que empresas teriam um perfil parecido, porque ela pudesse mandar o seu material, de que forma ela poderia mandar esse material, fazendo uma cartinha de apresentação simples, colocando no corpo do e-mail, né? De que forma ela poderia chegar a se apresentar para uma oportunidade na empresa. E aí, nesse meio tempo, aconteceu que eu acabei retornando para o mundo corporativo. E aí eu quero entender um pouquinho, para passar para o nosso vídeo, porque eu acho muito interessante, como é que foi o seu luto quando você foi demitida, até encontrar o que você ia fazer e até quando pintou essa oportunidade? Eu vejo assim que é um momento, Cuiava, muito delicado. É muito difícil. Porque, além de ter vivenciado, eu acompanhei... Há quanto tempo você estava nessa organização? Eu já estava... tinha sido a segunda vez que eu trabalhava na mesma empresa. Fazia quase 5 anos. E o que acontece que eu passei e eu vejo que muitos dos meus assessorados passam? Um momento muito difícil. Muito difícil. Porque a pessoa, se ela não está preparada, ela perde o chão. Ela perde o chão. Ela começa a duvidar da sua própria capacidade. Ela começa a duvidar de que ela vai conseguir um outro trabalho, que ela tem competência. A autoestima ela fica completamente abalada. Eu costumo, assim, a dizer, eu já tive situações de assessorados meus que eles não contaram para a família. Eles foram demitidos e eles não contaram para a família. E o que eles faziam? Eles fechavam toda a casa como se eles tivessem ido trabalhar, para ninguém, nem para os vizinhos saberem que eles estavam desempregados. Para te ter uma ideia de como é que fica um profissional, muitas vezes, numa situação dessa. É um rompimento, muitas vezes, até familiar. Por quê? Porque quando tu tá no trabalho, tu acaba te vinculando às pessoas. Tu acaba criando laços, é teu amigo, é aquela pessoa com quem tu convive diariamente. Tu acaba, muitas vezes, ficando mais tempo ali no trabalho do que na tua própria casa, na tua própria família. E aí, a pessoa se vê sem chão. Pra te ter uma ideia, na época, eu tinha já um pequeno conhecimento de recolocação, né? E aí... mas, assim, quando acontece com a gente, é diferente. É mais fácil se recolocar ou colocar alguém no... Eu acho que as duas coisas são difíceis, tá, Cuiava? Porque eu costumo dizer assim, né, que buscar trabalho dá trabalho. É verdade. Às vezes a gente não pensa o quanto isso gera de energia e tempo e, às vezes, até dinheiro. Muitas vezes dinheiro. Por quê? Porque tu vai ter que ter uma roupa para se apresentar de uma forma mais ou menos, né? Isso, muitas vezes, tu vai ter que comprar uma roupinha um pouco melhor, tu vai ter que, né? Tu vai ter o investimento do teu deslocamento, tu vai ter o investimento, às vezes, as mulheres, de tu ir com uma unha feita, de uma maquiagem, né? Claro que tu não precisa ir num salão, mas isso, querendo ou não, tu vai ter que ter um esmalte, tu vai ter que, né? Então, assim, existe todo um investimento de energia, né? Por quê? Porque tu tem que acordar de manhã, tu tem que pensar assim, será que vai ser hoje? Porque é uma coisa incerta, né? Tu buscar trabalho, tu não sabe se amanhã vai aparecer uma oportunidade, se é semana que vem, se é o mês que vem. Então, isso gera toda uma ansiedade nas pessoas. Gera toda uma expectativa, né?
Então, eu vejo... E tem a questão do tempo, porque a pessoa que está em recolocação, ela vai ter que dedicar um tempo. Ela vai ter que dedicar um tempo para procurar as vagas, ela vai ter que dedicar um tempo para olhar o seu LinkedIn, ela vai ter que dedicar um tempo para encaminhar o seu currículo. Enfim, ela vai ter que se concentrar em um tempo do dia. O trabalho né? dela passa a ser esse. Passa a ser esse. E aí eu sempre digo pro meu assessorado, né? Não transforme o teu dia inteiro na busca por recolocação. Porque tem gente que acaba ficando o dia inteiro na frente do computador, o dia inteiro buscando vagas. E isso não é produtivo. Porque a vaga que tu vai pegar de manhã no LinkedIn, tu vai conseguir encontrar lá de tarde, tu vai conseguir encontrar lá de noite. Então, eu sempre digo assim, organiza o teu dia para 2 horas do teu tempo, tu ficar concentrado nisso. Outras 2 horas, vai viver um pouco a vida. Por quê? Porque tu vai te recolocar. E faça coisas que, muitas vezes, tu deixou de fazer porque tu não podia. Arruma uma gaveta, dá um passeio com a tua família, leva o teu filho no parque, faça alguma coisa que tu não fez enquanto tu precisou ali cumprir o teu horário de trabalho. Outra coisa bem importante, né? É uma coisa que eu sempre digo, pegue 2 horas do teu tempo e te atualize, entre na internet, veja o que saiu na tua área, busca te qualificar, vê um filme, um vídeo, lê um livro, faça alguma coisa para te manter atualizado, para que quando tu vá para uma entrevista, tu consiga trazer isso, trazer essa informação, né? E uma terceiro, né? Eu sempre digo assim, ó, divida manhã, tarde em 2 horas, né? 4 horas, tu tens de manhã 2 horas para recolocação, 2 horas para te fazer esse trabalho em casa, enfim, viver um pouco a vida, 2 horas para te qualificar e 2 horas, eu costumo dizer assim, procure te apegar em algo que te dê energia. Se é tua fé, se tu gosta, né, de algo, independente da religião, né? Se tu gosta de uma missa, se tu gosta de ouvir uma palavra, se tu gosta de fazer uma meditação, se tu gosta de um reiki, enfim, te apegue numa coisa que te faça bem, que te dê energia, porque isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa, ela acaba nesse momento entrando assim num processo muito depressivo, né? Tem pessoas que passam o dia inteiro de pijama, que não conseguem reagir frente àquela situação. Tu imagina tu trabalhando ali 15, 20, que a gente tem situações que a Claro. gente pega lá no escritório, de uma pessoa que passou ali 15, 20, 25, 30 anos numa empresa, né? Que tem aquilo lá já automático, que tem assim, ó, aquela rotina de levantar de manhã, né, tomar o seu café, ir para a empresa e daqui a pouco, de uma hora para outra, ela vê que aquilo não acontece mais. Eu E aí? tenho algumas Eu tenho- perguntas. Eu tenho uma história, né? Aham. Nessa fase de que as pessoas acabaram saindo da empresa e não revelaram a família. O pai de um amigo meu trabalhava na extinta Gasola, né? Fato, isso é Sim, fato. Morava sim. aqui na Sinimbu e ele tinha uma Brasília, né? E um dia X, depois de 40 e poucos anos, aliás, de 30 e poucos anos de empresa, ele Sim. quase nasceu lá, e ele tomava café de manhã, depois que ele foi... Demitido. O departamento pessoal chamou eles, olha, a partir de amanhã o senhor não precisa mais vir. Como assim não preciso mais vir? Não, o senhor está aposentado, né? E o senhor a sua vaga vai ser extinguida e o senhor não precisa mais vir. Bom, ele entrava na Brasília de manhã e continuava indo até o lugar onde ele estacionava a Brasília lá na empresa e ficava lá O dia inteiro. o dia inteiro. Vinha em casa almoçar, voltava de trás, estacionava a Brasília e ficava lá. E a família não sabia, se passaram talvez 30, 60 dias, e um amigo da família disse, ué, o que está acontecendo com teu pai, que é a segunda vez que eu passo lá, né, e vejo ele dentro da Brasília. Aham. Aí a filha dele apertou ele e tal, né? E aí ele contou que tinha- eles tinham mandado ele embora, que ele estava de férias, né? Sabe, começou assim. Sim. E aí, pô, foi um trabalho enorme para conseguir tirar uma pessoa desse modelo, né? Para que ele pudesse sair da empresa de direito de fato, né? Então, são lutos que às vezes as pessoas... E justamente por isso, Cuiava, é bem importante isso que tu trouxe aqui. Porque o que acontece? Existem empresas que elas já têm
essa percepção, né, de que elas têm um papel social importante e que elas já fazem uma preparação, né? Claro. Inclusive, eu já tive alguns clientes nossos, empresas, né, que a gente montou um programa, né, de aposentadoria, Perfeito. né, novos caminhos, Claro. enfim, né? A empresa Ah, dá lá o seu nome, o nome que É. for conveniente. Mas eu vejo que é um papel social da empresa ela poder fazer isso. E outra coisa, o desligamento responsável e humanizado, que é um dos nossos serviços, ele também é bastante utilizado. E não só por grandes empresas, ele é utilizado também por pequenas empresas. Até recente agora, nós tivemos uma empresa que eles trabalham com comércio exterior, né, com despacho aduaneiro, enfim, que eles, né, contrataram uma pessoa e eles perceberam, né, ao longo do tempo que essa pessoa, ela estava sobrando ali, que eles perceberam, Claro. né? E aí, para não deixar essa pessoa desamparada, eles contrataram os nossos serviços e a gente está orientando, está ajudando essa pessoa a retomar para o mercado de trabalho, né? Então, tem as duas situações. Tem a situação da pessoa que ela vai se aposentar e que é legal fazer uma preparação para não acontecer isso que aconteceu com o teu conhecido, enfim, porque isso é comum, né? Isso é comum. A pessoa, ela tem aquela rotina estabelecida e quando isso se quebra é um trauma, Claro. né? É um trauma. Então, a gente Embora a gente saiba, né, que você entra numa empresa, né, e tem um ciclo, como todas as outras atividades. Nada é garantido, né, verdade. Cuiava? Beverly, Não tu tem tinha estabilidade, uma curiosidade né? aí. Ah, sim. Não, na verdade, eu ia te perguntar, Cristiane, sobre essa questão das nomenclaturas, né? Você estava contando um pouco a história e o teu fazer. Mas nem todo mundo conhece ainda essas nomenclaturas, né? Isso. Tem o Headhunter, tem o Job Hunter, que me parece que é Isso. o que tu mais se ocupa, né? Isso. E são funções um pouquinho diferentes. Vocês abarcam as duas coisas, uma só delas, e poderia explicar para a população qual a diferença entre uma e Isso. outra. E já somando a isso, que é o teu fazer, a escolha do nome Sniper, pergunto para você, deve ser aquela função, porque tem outras também, né? Tem o Sniper, que é um programa tecnológico da justiça. Isso, é. Mas tem o Sniper, que suponho que seja esse, é o atirador aquele de elite, Isso. né? Que faz um tiro certeiro, né? Isso aí. Mas ele também tem uma ideia um pouco violenta, né? Aham. É um atirador, ele dá um tiro, né? Tem até o filme Sniper americano, né? Isso. Então me conta um pouquinho sobre essas duas, esses dois olhares que formam o teu fazer. Deixa eu só recapitular uma coisa que eu acho que é bem legal para o pessoal que está nos ouvindo, tá? Eu fui, há uns 2, 3 anos atrás, num curso de graduação em recursos humanos, né? Administração, existia lá as ênfases ainda, né? Em recursos humanos. E aí eu perguntei pro pessoal que estava, né, lá na universidade, perguntei assim, vocês, quem aqui sabe o que é recolocação profissional? Podem ser bem sinceros, só levanta a mão quem já ouviu esse termo e sabe o que significa. Eu acho que numa turma de uns 25, 3 pessoas levantaram a mão. Então, se você que está aí nos ouvindo não sabe o que é recolocação profissional, isso é normal, tá? É normal. Ainda é normal. É normal, é bem tranquilo, tá? Então, o que acontece? A recolocação profissional, ela é um serviço que ela é contratado pela pessoa física, por você aí que está buscando um novo trabalho, que está trabalhando numa empresa que de repente quer fazer uma transição, quer mudar, quer ir para um novo desafio profissional, ou não está feliz na empresa onde está e quer buscar uma recolocação, né? Uma mudança de carreira? Uma mudança de enquadra carreira ali? também, né? Eu trabalho numa área, estou me qualificando para ir para uma outra, né? Eu já tive situações, por exemplo, da gente pegar uma pessoa da enfermagem que queria ir para uma área financeira, né? Então, a gente fez, né, toda uma transição de carreira. Então, pode ser contratado por qualquer profissional, né? Para ajudar essa pessoa, para ajudar esse profissional a buscar um novo trabalho. Perfeito. O que a gente faz nesse processo de recolocação? A gente ajuda, nós elaboramos, porque a gente trabalha de forma bem personalizada. Nós, então, elaboramos o currículo da pessoa com as palavras-chave. Hoje, no mercado, é extremamente importante porque o currículo ele é tua vitrine profissional. É o primeiro documento que o recrutador ele entra em contato. Então, Claro. se isso estiver bem elaborado, sem erros de português, bem diagramado, com as palavras-chave, com todo o descritivo certinho das experiências que a pessoa teve, com data de entrada e saída, com cargo certinho,
vai ser muito mais fácil do recrutador olhar e, bom, vou querer conversar com esse profissional, né? Então, aí a gente faz uma orientação também com relação ao LinkedIn. Nós fizemos o espelhamento das informações do currículo dentro do LinkedIn, mas a gente ensina a pessoa como é que funciona a lógica dessa rede social profissional, que se você aí que está nos ouvindo não tem LinkedIn, hoje mesmo você já procure olhar para isso, porque é o futuro. Hoje, muitas empresas utilizam, assim, ó, vou te dizer, 95% das empresas estão no LinkedIn e buscam profissionais através dessa plataforma. Então, o profissional tem que estar ali, tá? Tanto isso que você fala é verdade e procede, né? Nós temos sistemas de gestão de seleção e contratação e tal, que se baseiam na informação colhida no LinkedIn. Isso. Ou seja, aí. O LinkedIn é a porta de entrada. Hoje a maioria dos recrutadores, vamos falar de Caxias e região, maioria, que a gente tem parceria com mais de 90, embora a gente ache que não tem 90, mas tem mais de 90 recrutadores headhunters, que depois eu vou falar da diferença, né, que a Beverly nos perguntou. Eles estão captando profissionais no LinkedIn, tá? Principalmente para as vagas estratégicas e táticas. A parte operacional ainda tem o porta a porta, ainda tem o currículo impresso, ainda tem a agência de emprego, que tu vai lá, que tu te inscreve, entende? Mas as posições estratégicas e táticas, que são diretores, gerentes, supervisores, analistas, né, técnicos especializados, tem que estar no LinkedIn. Tem que estar no LinkedIn. E a demanda, só para nesse capítulo, a demanda é grande? A demanda de busca por você me recolocar? É grande. É grande. Para a gente ter uma ideia, esse ano nós conversamos com mais de 1.000 profissionais. Uau. Durante o ano. E a gente fez a recolocação aí de mais ou menos em torno de uns 150 profissionais, que aí fecharam o projeto conosco, a gente, né? A gente tem aí um índice de efetividade dos nossos projetos de 87%, ou seja, num universo de 100 profissionais, a gente recoloca 87. Nós não conseguimos recolocar todo mundo, porque tem as situações de mercado, tem a situação do próprio profissional, né? Mas a gente tem um índice bastante alto de Mas efetividade. o candidato compra isso de vocês? Compra. Isso é um serviço que quem paga pelo nosso serviço é o profissional que contrata para a gente ajudar ele com esses métodos e técnicas que a gente desenvolveu ao longo do tempo para conseguir esse novo trabalho. Em que média de tempo você consegue? Em torno de 3 a 6 meses, tá? Então, nós tivemos aí uma grata surpresa nos últimos 2 meses. A gente teve 3 recolocações meteóricas. Uau! 3. Uma atrás da outra. O cara estava Em 20 dias, a gente recolocou o profissional. E posições estratégicas, posições, assim, bem estratégicas. Um gerente da qualidade, nós tivemos um engenheiro civil e uma business partner, analista de recursos humanos, né? Que hoje a gente usa esse termo business partner, né? Que foram recolocados em menos de um mês. Então, a gente tem uma assertividade muito alta. Muito bem. Não é. Não é a velocidade. Não é a velocidade, porque assim, né, Cuiava, eu sempre digo, não adianta eu recolocar o profissional em 2 semanas e daqui a pouco ele entrar num emprego tóxico, ele entrar numa empresa ruim, ele entrar numa situação que não é para ele, né? Então, a gente tem esse cuidado de forma, assim, muito, né? A gente é muito detalhista, né? Na hora de que o profissional feche esse processo. Eu preciso fazer um intervalo comercial. Depois do intervalo, para continuar contando essa história, respondendo a segunda parte da pergunta da Beverly. E nós fazemos o intervalo, lembrando que são 8h59. Fazemos o intervalo, voltamos em seguida. Você está no Vitrine de Negócios, aqui na tua Rádio São Francisco, que você nos acompanha. Muito obrigado pela audiência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A magia do Natal está bem perto de você. Na promoção da CDL você vai concorrer. O comércio de Caxias tem o melhor para oferecer. E o legal do Natal está no comércio local. Promoção de prêmios da CDL.
junte a família e vem curtir o Natal. Promoção de prêmios da CDL. Vem celebrar, presentear o Natal da CDL. 8h59. Cooperado Sicoob. A promoção Passa no Crédito está de volta. Acumule números da sorte com suas compras no cartão de crédito. E concorra a um BYD Song Plus e 6 scooters elétricas. São 3 sorteios e cada compra conta. E se você ainda não é um cooperado, abra sua conta pelo app ou vá até uma agência Sicoob. Promoção Passa no Crédito. Participe! Sicoob, mais que uma escolha financeira. 19 graus. Porta aberta. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 23. Lava-roupas líquido brilhante 3 litros, R$ 24,90 cada no Super Apollo. Dual Pack Pepsi mais Guaraná Antártica 2 litros, R$ 12,90 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Na hora que eu recebi a notícia do acidente, eu fiquei totalmente desesperada. Foi difícil, foi muito difícil. Mas a equipe médica me explicou direitinho que o meu filho poderia salvar várias vidas. De cada 14 potenciais doadores, apenas 4 se tornam doadores no Brasil. Então eu disse sim para a doação de órgãos, eu só realizei o desejo dele. Precisamos falar sim sobre doação de órgãos. Converse com sua família e seja um doador. Saiba mais em gov.br/doe-órgãos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Aproveite a Black da Ótica Martinato para renovar o seu visual. Somente nos dias 29 e 30 de novembro, armações e óculos de sol com 28% de desconto à vista, ou no cartão em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Black da Ótica Martinato, com descontos especiais para você. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Loterias. Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso de número 3.249 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 01, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21 e 22. As apostas acertadoras levaram um prêmio de 795.283 com 7 centavos cada. Já as apostas que tiveram 14 acertos foram um total de 260, cada uma levando o prêmio de R$ 1.832 com 42 centavos. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso da Loto Fácil é no valor de R$ 5.500.000. Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso de número 6.587 da Quina. Os números sorteados foram 03, 17, 26, 77 e 79. Já as apostas que tiveram 4 acertos foram um total de 70, cada uma levando o prêmio de R$ 7.938 com 70 centavos. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é no valor de R$ 11.400.000. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.798 da Mega Sena. As dezenas sorteadas foram 03, 09, 18, 54, 59 e 60. Já as apostas que tiveram 5 acertos foram um total de 70, cada uma levando o prêmio de R$ 33.750 com 59 centavos. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega Sena é no valor de R$ 18 milhões. Loterias. A rádio do teu tempo. Tua rádio.
De volta. São 9h04. Você está no Vitrine de Negócios e nós estamos chegando aí para você com mais uma informação, com mais um talento local aqui, que é hoje conversando com a proprietária, né, a articuladora, né, a gestora da Snipe. Snipe é uma empresa de recolocação e de job, né? Recolocação. Lembrando também que nós estamos aqui para a CDL Caxias do Sul, que nunca é demais nós falar. Olha como a mídia espontânea é um negócio que tem um valor absolutamente extraordinário. Não há dinheiro que talvez tivesse sido orçado, e eu falo isso com propriedade porque faço parte da gestão lá da CDL, né? Não há dinheiro que pudesse ter sido orçado para fazer mídia espontânea como a gente ganha quando a gente faz um belo trabalho. Né? Aquilo que é visualizado por muita gente. Essa iluminação que a CDL criou lá no Palácio do Comércio, né? Não há dinheiro suficiente que pagaria toda a mídia espontânea que a CDL está ganhando com relação a isso. Então, vale a pena você fazer serviços bem feitos, né? Com esse olhar também. Olhar para frente, porque ali na frente as pessoas enxergam o que às vezes a gente nem se deu conta que fez, né? Então, pensem nisso na próxima vez que vocês forem fazer alguma coisa, né? Ganhar mídia espontânea tem um valor absolutamente extraordinário. E do Cicobi, e se faltar dinheiro, fala no Cicobi. O Cicobi Vale do Vinho é a opção que nós recomendamos aqui para você de casa. E hoje, conversando aqui com a Cristiane Zamboni, aliás, o que tu é do Luiz Zamboni? Não? Dos postos lá. Outra árvore. Outra árvore, legal. E também está conosco aqui a Nicole. E a Beverly nos ajudando aqui, como sempre, né? E nós estamos conversando sobre um tema que é a recolocação de pessoas enfim, essas novas modalidades que vão surgindo, né? Para nós podermos, de um lado, encaixar as pessoas e, do outro lado, a necessidade que as empresas têm. Afinal, isso é uma grande engrenagem, né? Acertar a pessoa certa. Porque se você é uma universidade e você precisa de um professor, e essa vaga é para um professor de matemática, fica muito simples. Você escolhe alguém com habilitação em matemática. Agora, as empresas funcionam um pouco diferente. As empresas são multifacetárias. E nós, seres humanos, também precisamos ter o entendimento de que nós não podemos saber fazer apenas uma única atividade. Porque se aquela atividade for interrompida ou for extinguida, não é? O que eu vou fazer dali para frente? Começar tudo de novo? Começar tudo do zero? Então você tem que estar com um olho no queijo e outro no gato, né? Sabe? Pensando nessas coisas. Ou seja, eu sempre percebo, e todas as vezes que a gente contratou pessoas e participou de entrevista, ou mesmo na academia, eu digo assim, não se detenha apenas a uma atividade, porque a atividade pode parar de existir. Tipo, imagina eu era um grande programador COBOL, né? Há 35, 40 anos atrás. E pergunta se hoje eu vou programar COBOL. Continuo sabendo programar COBOL. Para quem? E aonde? Para fazer o que com aquilo? Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento quando se fala de recolocação de pessoas, etc. e tal. Mas aonde está, e aí respondendo ainda um pouquinho sobre o que a Sniper faz, né? Que a gente falamos do nome Sniper, que eu acho que foram muito felizes quando acertaram, embora a palavra que tem ali um sentido assim de tiro, às vezes, tá? Pelo filme, etc. Mas a ideia do Sniper é ter a certeza, né? Aquela objetividade. Erro zero. Posso dizer tentar buscar o erro zero? Tentar buscar o erro zero, né? Porque como eu comentei, né, Cuiava, a carreira de um profissional, quando o profissional se recoloca num local que não é de acordo com o perfil dele, que a cultura não é, enfim, que ele não se adapta, esse erro, ele é muito nocivo, né? Ele é muito nocivo para o profissional. E muito nocivo para a empresa também, né? Então, o nome Sniper, ele veio muito focado na questão estratégica. O Sniper, ele sempre anda com alguém do lado, que é aquele olheiro, né? Se vocês lembram, né, do Sniper americano, ele anda sempre com uma outra pessoa do lado que fica com aquele binóculo junto para ajudá-lo, né? Muito bom. E aí, o que acontece? Nós fizemos muito mais esse papel
da pessoa que está junto ali, ajudando para que esse profissional ele dê um único tiro certeiro. Ou seja, ele vá para aquela entrevista, ele consiga fazer com que a empresa conheça as suas habilidades, conheça as suas competências, conheça a sua trajetória profissional, mas ao mesmo tempo que ele também faça esse papel contrário, de perceber se aquela empresa também é para ele. É a via de mão dupla que eu falava antes, né? Então, é nesse sentido de ter assertividade, né? De ter precisão, né? E, claro, a rapidez, ela é relativa. Não adianta a gente ser rápido e nós não sermos assertivos. Então, a gente preza pela assertividade. Como és psicóloga de formação acadêmica, né? Tu tens muita propriedade para responder isso. Hoje nós vivemos um momento, talvez já há alguns anos, onde que as pessoas são muito ansiosas. Sim. A ansiedade, ela te tira do prumo, né? Tira. E o que fazer para que a pessoa não se... Também aparece uma determinada vaga, não é? Uma oportunidade, vamos chamar assim, e você se atira nela sem fazer um estudo de como é o comportamento, como é a cultura, né, daquela empresa na qual ele está se colocando. Provavelmente, nós teremos um funcionário que logo ali na frente ele vai perceber que ele era um grande jogador de futebol e deram para ele um outro jogo que era bocha, por exemplo. Né? E aí ele, mas não é bem isso que eu quero. E aí ele começa a entrar num outro estado, né? Que é quase que depressivo, porque ele não está feliz naquilo que ele está fazendo. Por isso que eu, com os nossos assessorados, e eu até indico aí para você que nos ouve, que sempre procure, né? Não somente ser escolhido pela empresa, né? Mas também escolher, claro, Cuiava, que existe o fator financeiro, né? Às vezes a pessoa tá com uma situação financeira que ela precisa resolver isso logo. Ela tem as suas contas para pagar, os boletos não param, né? Mas, às vezes é melhor dar uma negativa para uma empresa do que, de repente, aceitar uma posição que tu sabe que ela vai ser temporária. Que tu sabe que tu vai ficar 2 ou 3 meses ali e que não vai dar certo, né? E quem é que tem a lei do ouro nessa negociação? O funcionário ou a empresa? Hoje as duas partes. Porque hoje o mercado, para você conseguir um bom profissional, ele tá muito difícil, né? Inclusive, para os empresários que nos ouvem, né, Cuiava, a gente indica os profissionais a custo zero. Então, nós não somos agência de emprego. Então, já respondendo um pouquinho, né, da pergunta da Beverly, existe o que hoje no mercado? Existe o Headhunter e existe o Job Hunter. Nós somos, a Sniper é Job Hunter, né? Ou seja, a gente vai ajudar o profissional a se recolocar no mercado. Quem remunera os nossos serviços é o profissional. Ou se a empresa está desligando essa pessoa e está fazendo o desligamento responsável, aí a empresa é que remunera os nossos serviços. Muito bem. E quem é headhunter, head é mão, né? De buscar, de pegar, de captar. Head é a agência de emprego. É um profissional especializado em buscar determinados profissionais. Então, quem vai remunerar o serviço do headhunter, da agência de emprego, é a empresa que está contratando para que ela possa buscar esse profissional no mercado. Mas essa função ainda existe apenas para executivos, cargos mais elevados, né? Geralmente a gente... Operacional não, né? A gente usa esse termo de headhunter para posições mais estratégicas. Lá, um diretor, um CEO, um gerente, ou até, de repente, um profissional lá especialista, mais qualificado, que eu preciso muitas vezes buscar em outras empresas. Eu preciso fazer um head em outros, eu preciso talvez tirar esse profissional de uma concorrência, de uma outra empresa, trazer de uma outra cidade, de um outro estado, enfim, fazer esse... E a agência de emprego, que muitas vezes ela trabalha desde posições operacionais, posições estáticas, estratégicas, né? Então, o que eu vejo, né? Quem tem hoje, né, essa, digamos assim, essa como é que tu falou, do ouro na mão, né? Quem que tem poder, o poder, né, da cartada. Hoje,
eu vejo que está dividido, nas posições estratégicas está dividido. Por quê? Tá? Porque hoje a empresa, ela vai buscar o profissional no mercado e ela quer ser muito assertiva. Por isso que hoje a gente tem plataformas de inteligência artificial, GUP, Skill, Cretos, N outras plataformas de inteligência artificial. Hoje, os processos de seleção, eles são diferentes de antigamente, né? Que tu batia lá na porta da empresa, às vezes no mesmo dia tu era contratado, já começava a trabalhar, não sabia, aprendia tudo lá na própria empresa, né? Hoje não. Hoje existe uma qualificação, uma gama de profissionais qualificados, e aí existe todo esse processo seletivo, que muitas vezes, para uma posição estratégica, ele é mais demorado. Tu vai ter uma primeira entrevista com o RH, tu vai ter lá uma segunda entrevista, de repente, com o gerente da área, ou o diretor, ou o CEO. Tu vai ter uma terceira entrevista, de repente, mais técnica, vai ter uma avaliação psicológica, vai ter um assessment, vai ter enfim, até muitas vezes vai ter que trazer um case explicando como é que tu faria uma determinada resolução de um problema, né? Então, existe isso por parte das empresas, mas também por parte dos profissionais existe essa pesquisa, né? E uma coisa que a gente orienta muito no projeto de recolocação é pesquisar sobre a empresa, entender, né? Procurar entender um pouquinho mais sobre o clima, sobre a cultura. Hoje, as redes sociais, a internet, pessoas conhecidas, né? Isso ajuda muito, por quê? Porque a pessoa, ela acaba conseguindo N informações, né? Então, o profissional, ele também hoje está fazendo isso. Vou te dar um exemplo, tá? Nós estávamos, agora recente, fazendo uma recolocação de um profissional que ele trabalha na área comercial, tá? E ele, então, fez todas essas etapas, fez, inclusive, visita na empresa, né? Girou lá com os pares, conversou com os pares e ele recebeu a proposta da empresa. E a proposta da empresa, ela veio em torno de, vamos colocar aí, 5% a menos da expectativa dele. E o que ele me disse, Cris? Mando já uma contraproposta para a empresa. Eu disse, isso não. Existe? Existe, claro que existe. A negociação ali? Existe a negociação, inclusive a gente faz orientação sobre isso. E eu disse para ele, não, tu não manda a contraproposta. Primeiro, tu pede lá para a Headhunter se ela percebe que a empresa está aberta a receber uma contraproposta. Perfeito. Né? E o que aconteceu? A Headhunter disse sim, me mande a sua contraproposta que nós vamos avaliar. E aí ele mandou a contraproposta e a empresa mandou uma contraproposta. Ou seja, o valor que ele estava pedindo ia ser após o período de experiência. E aí se chegou num consenso, entende? Então, existiu por ambas as partes, né, a avaliação, tanto o profissional que estava em recolocação conosco avaliou, quanto a empresa avaliou se esse profissional estava qualificado para poder assumir essa posição e conseguiram chegar num consenso de negociação, que é uma das coisas que a gente também orienta no processo de recolocação. Tá? Nesse aspecto, nessas funções de alto padrão, digamos assim, também tem ainda os 30, 60, 90 dias de experiência e tal. Isso é padrão? Isso é padrão em virtude da nossa CLT, perfeito, né? Que a gente tem que cumprir CLT. Mas o que eu vejo, né? Geralmente, para a gente avaliar um profissional numa posição mais estratégica, no mínimo 1 ano. A gente tem que girar um ciclo, né? É verdade. Por quê? Porque ele vai ter que ter... É a prática das empresas também, Isso, ele vai ter que ter uma organização da sua equipe, ele vai ter que se adaptar à cultura, ele vai ter que começar a mostrar o seu trabalho, né? Beleza. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial. O primeiro bloco é longo, de meia hora, mas depois os intervalos são menores, né? Isso São aí. 8 horas e 19 minutos. Fazemos o intervalo, voltamos em seguida. Tua rádio. A magia do Natal está bem perto de você. Na promoção da CDL, você vai concorrer. O comércio de Caxias tem o melhor para oferecer. E o legal do Natal está no comércio local. Promoção de prêmios da CDL. Junte a família e vem curtir o Natal. Promoção de prêmios da CDL. Vem celebrar, presentear o Natal da CDL.
9h19. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 20 graus. Tem muito mais pra você o Andreassa tem muito mais variedade, tem também muito mais qualidade. Pra compra vem, pra economizar, que alegria! O Super Andreassa é pra toda família. O Super Andreassa é pra toda família. Você é daqueles que gosta de resolver a vida pelo WhatsApp? A Sicredi Pioneira te entende. E por isso conta com um canal fácil, simples e rápido, onde você fala com o seu gerente de conta e esclarece qualquer dúvida. Mas atenção! Para tudo funcionar, você precisa estar com seu número atualizado no seu cadastro. Acesse seu aplicativo e confirme ou atualize seus dados para facilitar a sua vida. Nasci no campo ouvindo a passarada, a natureza é... Black Friday de novembro é na Agrimar. Motocultivador Husqvarna TF 338 a gasolina em 10 vezes sem juros de R$ 419,90. Cortador de grama Husqvarna gasolina LC 140 com recolhedor por R$ 2.199 à vista ou até 10 vezes sem juros. Venha para a Agrimar e aproveite o Black Novembro. Agrimar. Cultivamos amor à terra. Aproveite a Black da Ótica Martinato para renovar o seu visual. Somente nos dias 29 e 30 de novembro, armações e óculos de sol com 28% de desconto à vista ou no cartão em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Black da Ótica Martinato, com descontos especiais para você. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. O Recanto da Compaixão Frei Salvador Pinzeta realiza o seu primeiro almoço festivo no dia 15 de dezembro no Salão da Igreja dos Capuchinhos. No cardápio, massa, galeto, salsichão, maionese, vinho e o tradicional café com biscoito. Os ingressos estão à venda ao preço de R$ 60 adultos e R$ 30 às crianças. Compre seu ingresso direto na portaria das rádios São Francisco e Mais Nova, na sede do Recanto da Compaixão ou com os festeiros. Venha celebrar o cuidado com a pessoa idosa, o espírito de Natal e a fraternidade viva. Participe do primeiro almoço festivo do Recanto da Compaixão. Aproveite a Black Week na Casas Vacariense e garanta sua casa nova com super ofertas. Última chance do ano. Não perca essa oportunidade. Venha nos visitar em Caxias, Gravataí e São Francisco de Paula. Estamos localizados na Rua Andrade Neves, 448, pertinho da rodoviária. Ou ligue para 549-9657-0271. Vem pra Casas Vacariense. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Muito bem, estamos de volta. São 9h23 aqui no Vitrine de Negócio desse sábado bonito em Caxias do Sul. Porém, a temperatura é um pouco baixa para o mês de novembro, são 20... Quantos graus está, Beverly? 20 graus agora. 20 graus. É uma temperatura muito amena. Mas hoje esquenta. Hoje a esquenta. temperatura, de acordo com a meteorologia, vai de novo aos 28, 30 graus. Mas o que foi a volta, o ensaio, né, do nosso verão, a volta das pessoas da praia, né? Verdade. É impressionante. Tem pessoas que levaram 7 horas para vir de Capão da Canoa a Caxias do Sul, né? Então o nosso verão vem aí. Aliás, essa é sempre a recomendação, né? Ganha um dia, né? Ou saia mais cedo, ou saia no horário do contrafluxo, que a gente chama, né? Ou volte no contrafluxo, né? Mas aqui no Vitrine de Negócios, hoje nós estamos conversando com a Cristiane Zamboni, né?
que é uma daqueles profissionais dentro da economia moderna. Porque é uma pessoa formada em psicologia. Aliás, na semana passada nós tivemos aqui um psicólogo que também é um coordenador da nossa querida Recanta Compaixão, né? E, aliás, falando em psicologia, eu não posso passar aqui en passant, sem lembrar de que, talvez há 10 anos atrás, mais uns 15 anos atrás, a RH Serrana fazia um evento na primeira semana de setembro, que era a Semana do Administrador, né? E aí fazia vários eventos lá na Universidade de Caxias do Sul, no Teatro da UX. E eu lembro muito bem, quando esteve em Caxias do Sul palestrando para nós, uma das pessoas que na época fazia parte da área de recursos humanos de uma das grandes empresas de automobilismo. E ele colocou numa lâmina lá as profissões, obviamente, que mais seriam demandadas ao longo dos próximos anos, né? Uhum. Obviamente que era a área de tecnologia, né? E está comprovado. A área de administração, obviamente com muitas habilidades aí sendo desenvolvidas. E uma das áreas que até então não estava no mapa dele, mas que começava a entrar no radar, que dali para frente passava a fazer uma atividade muito importante na sociedade, era o pessoal que estava estudando, ou que tinha estudado, ou tinha se preparado na área da psicologia, né? Porque a tecnologia, de uma forma ou outra, ela era pontual, né? Você tinha que se desenvolver tecnicamente, mas, por outro lado, quem ia cuidar dessas cabeças? Né? E aí entrava a psicologia, uma palestra maravilhosa, 15 anos depois, né? Eu ainda lembrando aqui, fazendo uma memória afetiva o quanto eu gostei daquela palestra. Né? Mas, Cristiane, nós estamos falando aqui de temas como Job Hunter, nós estamos falando da recolocação de pessoas, nós estamos falando de pessoas, estamos falando de mercado de trabalho. Queria explorar contigo nesse bloco como é que está o desenvolvimento, principalmente das carreiras ou das funções mais executivas. Nós conversamos aqui recentemente com empresários que têm algumas dificuldades de ter sucessão. E a sucessão natural, a sucessão orgânica, que se chama, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Na sequência, os empresários têm algumas dificuldades na sucessão. E aí, obviamente, qual é o caminho disso, né? É você profissionalizar a empresa. É você buscar um executivo que faça isso. Como é que tu percebe esse mercado realmente está crescente? É um mercado estagnado? Como é que você percebe nisso? Eu vejo, né, Cuiava, que existe uma preocupação grande com relação a isso, né? O que talvez ainda não exista é um consenso geral de como isso pode acontecer de uma forma mais assertiva, né? Porque a tentativa e erro, ela é grande, né? A gente percebe que tem muitas empresas que fazem por tentativa e erro. Claro. Vamos colocar lá aquela pessoa que eu percebo que ela é um bom funcionário, ela se dedica, ela não falta, e vamos ir investindo nessa pessoa. Durante muito tempo, eu vi, né, bons técnicos, boas pessoas executoras virarem gestores e dar errado. Mais ou menos. E dar errado. Claro. Né? Então, o que São eu atividades vejo? diferentes, O que eu vejo? São atividades diferentes. É como tu jogar no gol e te mandar jogar na ponta esquerda. É diferente tu fazer um bom trabalho e tu precisar que outras pessoas façam um bom trabalho, né? Então, o que eu acho, assim, né? E o que eu percebo? Que algumas empresas já se deram conta de que não vai ser no achômetro que elas vão conseguir fazer esse processo de sucessão, né? Hoje, a gente tem instrumentos validados cientificamente que nos ajudam a fazer uma análise de perfil muito completa do profissional, para a gente poder entender se esse profissional, ele tem condição de evoluir e ele tem condição de poder assumir outras posições dentro da organização. Então, às vezes... O que a faixa etária da pessoa interfere nisso? Ou não tem intervenção nenhuma? Porque às vezes você tem um skill, um perfil, né? De muita experiência, etc. e tal, mas que a experiência nasceu e aí você já tem uma idade X que, quando você olha para o futuro, bom, mas ele tem uma capacidade aqui de mais X anos e não me interessa. Como é que isso funciona?
Eu acho que existe mais, às vezes, um preconceito da sociedade, um preconceito das empresas Isso com existe. relação. Isso existe. Mas existe um deadline também em algumas empresas que, quando você fecha lá 65 anos, você é demitido formalmente. Aqui no Brasil, sim. Né? Aqui no Brasil, sim. Mas aliás, a gente vê em outros diversos outros países, né? Pessoas com 65 anos no auge das suas carreiras. É verdade. Né? É verdade. Então, eu vejo que isso a própria Universidade de coisa... Caxias do Sul, né, que aos 70 anos interrompe o professor, digamos assim, né? Uma vez perguntado a Peter Drucker, né, que é o papa da administração, por que Harvard tinha o conceito de ser a melhor universidade do mundo. E ele disse, eu teria várias respostas, mas a principal delas é porque Harvard respeita os cabelos brancos. Isso aí. Dando a oportunidade de dizer que ele, com 90 anos, era o professor convidado de Harvard. Sim, Beverly? Então, eu ia perguntar para a Cristiane aproveitar aqui o ensejo, já que falamos sobre formação, questão de permanência no tempo de trabalho no mercado. Nós temos uma pirâmide invertida, vamos viver muito mais tempo, então necessita-se mais, né? Tem algumas empresas já contratando pessoas sênior, 50 a mais, mas sempre para funções que são funções mais, digamos assim, menos estratégicas. Você tem usado esse termo, né, de estratégia vinculado à questão de cargos executivos, né? Então, queria perguntar, Caxias do Sul, por exemplo, é um polo educacional no estado do Rio Grande do Sul. Sim. Saem daqui muitos profissionais nas mais diversas áreas. Isso. E existe uma demanda muito grande, uma oferta muito grande de vagas e a gente sabe que tem um apagão de mão de obra de uma forma geral. Se conversar com 10 empreendedores de qualquer tipo de negócio, 10 vão dizer que falta equipe. Então, onde que está esse gap pela perspectiva de quem encontra as vagas, de quem percebe, né, as dificuldades? Onde está essa dificuldade e por que muitos desses profissionais no polo educacional acabam indo buscar vagas fora de Caxias? São Paulo, Rio de Janeiro, tem uma gama enorme de profissionais de Caxias que se formam e que são recrutados em empresas fora da sua fronteira. E o inverso acontece, as grandes empresas que temos aqui vão buscar os executivos também fora. Já pronto. O que está faltando na tua observação? Como é que casa isso aí? Caxias, a nossa região aqui, ela tem algumas questões culturais muito enraizadas, né? E isso acaba fazendo com que esses talentos, eles vão acabar indo para os grandes centros, né? Questões de cultura ainda bastante tradicional dentro das organizações, né? Que eu quero dizer com isso que existe lá, assim, a ideia de que, às vezes, o executivo ele tem que estar de terno e gravata, né? Precisa estar cumprindo horário de trabalho, senão ele não é produtivo, que eu sou totalmente contra isso, né? Eu acho que o executivo ele tem que trabalhar por resultado e não por horário. Então, existem algumas coisas muito tradicionais ainda nas nossas empresas que fazem com que esses talentos vão buscar os grandes centros. Existe ainda um preconceito com relação ao trabalho online, existe ainda um preconceito com relação à flexibilidade de horário. O cara tem que estar lá às 7h30 da manhã e bater o seu ponto. Às vezes até o profissional estratégico executivo, né, tem que bater o ponto. E muitas vezes ele é medido pelo tempo que ele está na empresa e não pelo resultado que ele gera. E esses talentos, eles não estão mais dispostos a ser submetidos a esse tipo de situação, muitas vezes. A ter que estar lá cumprindo um determinado protocolo, cumprindo um determinado horário, né? Por quê? Porque muitas vezes ele consegue dar um resultado muito mais rápido. Às vezes ele consegue fazer o que ele precisaria o dia inteiro em poucas horas. Porque ele é um talento, ele vai fazer muito rápido, ele usa tecnologia, ele usa inteligência artificial, ele vai fazer algo que outra pessoa vai levar ali 2, 3, 4 dias para fazer. Então, o que eu vejo? Eu acho que as nossas empresas aqui, elas vão ter que, gradativamente, ir repensando a forma de olhar resultado. Porque o resultado, ele não se faz por tempo. O resultado se faz por produtividade. Não adianta eu ter uma pessoa ali 8h48 por dia, que é o que rege a nossa CLT hoje, se aquela pessoa está ali
sem fazer nada, tá ali Tá ali olhando, fisicamente. tá ali fisicamente. Tá ali, talvez no né? Facebook. Isso aí, tá ali no Instagram, tá ali olhando, sei lá, Agora, Cris, me né? permita, nessa linha de raciocínio que tu fazes, como a gente mencionou já, né? É uma conversa velha, que as coisas mudaram. Mas mudaram a ponto tal que a gente ainda está aprendendo a fazê-las, né? De uma maneira inovadora. Então, pensando nessa perspectiva, horários diferenciados, pessoas trabalham em turnos diferentes, as organizações precisam de demandas que talvez antes não tinham. Você mencionou num dos teus casos, né, de atendimento que uma pessoa, inclusive que você está atendendo, estava sobrando na organização. E a empresa contratou para fazer uma recolocação para ela antes de fazer uma demissão violenta, enfim, né, de ter uma responsabilidade social com a pessoa, né? Mas aí é que está também, a gente percebe que isso tem acontecido em alguns ecossistemas corporativos de pessoas que sobram e se questiona muito. E o papel dessa nova liderança? Porque exatamente a mesma questão, né? Se espera do trabalhador que ele ocupe o tempo, mas se espera também que a liderança faça mais, tenha um olhar um pouco mais sutil sobre as minúcias de cada fazer e colar, por exemplo, trainee. Trainee tem poucas funções aqui na Serra, embora tenhamos várias empresas grandes, né? Mas tem pouco. Então, como resolver isso para que haja um aprendizado da liderança que sabe fazer e essa liderança que muitas vezes também está reaprendendo um novo, não é que ela não saiba, mas está reaprendendo um novo mercado, um novo ecossistema, para que ela também possa, quem sabe, colar em outras que já estão fazendo num outro modelo, para poder não necessariamente demitir, mas é um aprendizado de todo mundo. Então, como fazer isso? E o teu negócio apresenta algumas soluções para essas novidades também? Sim, Beverly. Então, na verdade, o que acontece? Nós viemos, né, de um processo aonde a gente muitas vezes promovia lá os bons técnicos, né? E eles viravam líderes. Muitos deles deram certo, foram se qualificando, foram aprendendo, foram se desenvolvendo, foram buscando as ferramentas para fazer esse trabalho e conseguir, através do time, as pessoas poderem fazer as entregas necessárias e chegar no resultado que a empresa espera. A minha preocupação são aqueles profissionais que muitas vezes eles não estão preocupados com a sua própria carreira, né? E muitas vezes a empresa, ela patrocina isso. A empresa patrocina muitas vezes isso. Ela vai, muitas vezes, ajudar esse profissional com os seus gaps, com as dificuldades que eles têm, com os pontos a desenvolver, vão auxiliar, né, com ferramentas, no sentido de que esse profissional, ele consiga fazer essa evolução. Mas tem muitas empresas que elas não têm essa preocupação. E aí eu vejo que a carreira, ela é uma responsabilidade de cada um de nós. Né? Individual e intransferível. Individual e intransferível. Por quê? Porque tu está naquela empresa por um tempo, né? E tu não sabe a que tempo. Então, é importante a qualificação, cada profissional buscar a sua, se desenvolver. Eu mesmo, esse ano, fiz 2 cursos, 3, na verdade, super importantes. A gente não pode parar de estudar. Né? Então, a gente tem que, para se manter no mercado hoje, a gente precisa se manter qualificado. Então, eu vejo assim, ó, que uma coisa que é esse aprendizado de que a empresa, para ela poder evoluir, poder trazer talentos e reter talentos, ela também vai precisar fazer esse movimento de evolução, né? E por onde começa? Por onde começa? O evento de evolução. O movimento de evolução é o quê? É a empresa estar nesse constante aprendizado, né? É buscar, por exemplo, fazer uma coisa que nós temos como um serviço nosso, que é, primeiro passo, quando a gente está doente, quando a gente não está se sentindo bem, eu gosto de usar essa relação para gente ficar mais, até para o pessoal que está nos ouvindo entender. Quando a gente está com alguma dor de estômago, a gente está se sentindo mal, o que nós fizemos? A gente procura um médico e o médico faz o quê? Um diagnóstico, né? Então, nós também fizemos esse diagnóstico. A gente pode ir para dentro da organização e olhar assim, nós estamos perdendo talentos, os executivos estão nos deixando, ou nós não estamos conseguindo chegar no resultado que se espera. Enfim, a gente faz esse diagnóstico.
através de instrumentos cientificamente já testados. Eu uso hoje um inventário que é o DISC, que é um assessment que foi criado em Harvard, que foi adaptado para o público brasileiro, aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, existem instrumentos que já foram testados, que já foram validados, que não é mais do achômetro, entende? Eu consigo ver o percentual lá que a pessoa está performando com relação, por exemplo, a comando e firmeza. Eu consigo perceber lá a autonomia e independência daquele profissional. E comando e firmeza vem de maturidade na atividade. Vem de maturidade, vem de N outras situações. Vem do próprio ambiente da empresa. Perfeito. E aí, o que acontece? A primeira coisa é a gente poder fazer um diagnóstico, porque tem empresas que já estão num certo processo de evolução, né? Que já começaram a fazer essa melhoria, que já começaram a perceber que isso é importante. Então, a gente faz esse diagnóstico e aí passa a dar o remédio certo para a doença certa. Né? Aproveitar e te perguntar, Cris, nessa linha de raciocínio, você mencionou também que várias empresas, organizações, têm as suas plataformas de contratação, com inteligência artificial, com aprendizado repetido que se colocou lá nos boots, né? E se fazem as perguntas e os processos seletivos são mais assertivos. E não é, né? Porque a gente tem percebido que, na verdade, os sistemas, eles ficaram muito bem feitos por uma realidade que hoje, ela já também está sendo questionada, né? Ou seja, se perde muito talento que aquela inteligência artificial não capta, né? Não capta. E as empresas voltaram a fazer feirão de contratação, voltaram a ter o boca a boca, voltaram a ter uma entrevista personalizada. Sempre tem o QI, né? O que indica também que voltou a ganhar importância. Ou seja, nós estamos vivendo um mar de mudanças, inclusive, naquilo que já estava consolidado, né? Como é que fica essa questão também para que esses talentos não sejam perdidos? Porque eles estão por aí, né? E é custo para a empresa. Beverly, assim, ó, foi ótima a tua pergunta, porque assim, eu cheguei em um momento que eu achei maravilhoso, né, essas ferramentas de inteligência artificial para contratação. Eu cheguei em um momento que eu comecei a questionar, e eu cheguei em um momento que eu comecei a odiar, e eu cheguei em um momento que agora eu já tô, assim, num pensamento seguinte, tá? Elas são boas, mas dependendo de como quem tá por trás conduz, aí se torna um troço horrível. Por quê? Porque assim, ó, às vezes eu vejo que colocam milhares de etapas, sabe? Eu já tive assessorados meus que tiveram que primeiro preencher, que não é fácil, tá? Primeiro tu preenche a plataforma. Aí depois te abre lá. Faça aqui uma análise de perfil. Aí a pessoa faz a análise de perfil. Aí depois a pessoa preenche um teste de inglês. Aí preenche o teste de inglês. Aí depois a pessoa vai lá e faz um vídeo. Aí faz o vídeo. Aí a pessoa vai lá, ela tem que mandar um case de sucesso. Aí marca uma entrevista coletiva online. Aí tu tá lá com 10 profissionais, 8, 10 profissionais na tela, e tu tem lá 3 minutos para falar de ti, sabe? Mas isso se fazia na década de 70. Então, assim, ó, é bastante complicado para quem tá participando do processo vencer tudo isso. Parece prova de vestibular esse negócio, né? Então, eu sou a favor, assim, ó, é melhor, muitas vezes, tu ter um processo simples e bem feito do que tu ter uma ferramenta dessas e tu não conseguir chegar num profissional que, né? E eu penso no custo disso, porque assim, é um custo manter uma ferramenta dessas, é um custo você contratar achando que fez bem e depois perceber que não tá legal e ter que recontratar, é um custo muito grande. Eu não sei quais são, mas imagino que não deve ser barato. Eu tive um assessorado meu que me disse assim, Cris, isso parece concurso. Parece concurso. Porque tu vai te inscrever lá, às vezes tu olha, tem 400 candidatos, 500, 600 candidatos inscritos para vaga. E bem, na verdade, não deixa de ser um concurso, porque todo concurseiro sabe que você também ganha uma experiência. Assim como a máquina ganhou, as pessoas treinam para as plataformas. E aí elas saem bem nas plataformas. Isso não significa que vão sair bem depois na empresa, né? Porque dentro da plataforma existe um ranqueamento, né? Então, assim, o que acontece?
O profissional que está lá fazendo o processo de seleção, ele pega e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os 10 primeiros bem ranqueados para aquela posição. As mídias sociais fazem isso. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial, são 9 horas e 44 minutos, já estou atrasado, não precisa mais? Na verdade, tem um que ficou lá atrás, que eu me passei. Hoje eu me passei 2 vezes, eu vou ter que falar. Mas eu vou atualizar então, pode ser? Pode, ou vai. se tu quiseres emendar aqui. Vai. Então eu vou fazer rapidinho. Vamos lá. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento. Unimed Nordeste RS agora é Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. A Anatel explica os direitos dos consumidores. Ao contratar um serviço ou aceitar uma nova oferta da prestadora, o consumidor pode exigir o contrato de prestação de serviço e o plano de serviço escolhido. A prestadora é obrigada a enviá-los por correspondência ou por mensagem eletrônica, sem qualquer ônus. Uma campanha da Anatel, com apoio da Agerte. Cooperado Sicoob. A promoção Passa no Crédito está de volta. Acumule números da sorte com suas compras no cartão de crédito. E concorra a um BYD Song Plus e 6 scooters elétricas. São 3 sorteios e cada compra conta. E se você ainda não é um cooperado, abra sua conta pelo app ou vá até uma agência Sicoob. Promoção Passa no Crédito. Participe! Sicoob, mais que uma escolha financeira. Estamos de volta, são 9 horas e 46 minutos, estamos no último bloco desse sábado do Vitrine de Negócios aqui na São Francisco. Você é nosso convidado para que nos acompanhe sempre e acompanhe toda a programação da São Francisco. Aliás, ontem, Beverly, um ouvinte nosso disse que ficou muito contente porque quando ele comprou uma nova tecnologia de ouvir rádio, né, aparece a nossa a FM 79.9 no FM. 9 no FM. Eles, olha, depois que entrou 79.9, eu voltei a escutar no carro, né, a São Francisco. Bom, muito bom. Muito obrigado a você que nos acompanha, né? Você que às vezes retardava a saída, né, para entrar no seu carro, porque no seu carro não tinha, agora se o seu carro pode ser que tenha. Dá uma olhada lá. Mas sem contar a quantidade de ouvintes que nos acompanham pelas mídias sociais. Você pode estar no seu telefone celular, no aplicativo, você pode estar na Rádio São Francisco, enfim, você nos acompanha em algum momento, sempre aqui na São Francisco, no Dito e Feito Debate, era um programa que eu tinha há muito tempo atrás, aqui no Vitrine de Negócios, né? O programa que faz você acompanhar as pessoas que vêm para a vitrine, né? E contam o seu case, contam sua história, acrescentam para você que nos acompanha. Obrigado a você que nos dá a audiência. Lembrando sempre que nós estamos aqui para a CDL e para o Sicoob. Lembrando que nós estamos aqui com a Cristiane Zamboni, né? E também está conosco, né, a Nicole, né, que é assessora da nossa querida Cristiane aqui, né? Uma hora dessas nós vamos fazer um programa só com a Nicole, falando das coisas que a Nicole é empreendedora também, não é? E empreendedorismo, eu fui professor de empreendedorismo durante parte da minha trajetória e uma das coisas que me encantava, e quanta bobagem eu disse. Porque empreender não é uma coisa simples, não é largar pipa. Empreender é muito mais do que participar de um concurso desse. Verdade. Aliás, quando o empreendedor passa todo dia num concurso, né? Porque o chefe dele literalmente o chefe dele são as novidades, é o mercado, é a turbulência no mercado, é a política, ou seja, empreender e empreender de carreira, porque nós confundimos empreendedorismo, ou empreendedor, às vezes com investidor, às vezes com negociante, isso sabe? Mesmo. Nós temos várias interpretações que não são semânticas, são apenas o nosso entendimento errado, né? Então, quando as pessoas empreendem, elas merecem o nosso aplauso, né? Agora, de uma coisa é certa, empreender não é fácil. E no Brasil não deve ser tão fácil assim também. É verdade.
Nós estamos indo para o último bloco do programa e eu queria explorar um pouquinho mais contigo sobre a Sniper, porque a Sniper é uma realidade que veio dentro de uma proposta, eu não diria das mais modernas do mundo, mas é uma proposta inovadora, não é? Porque ela ganha um pilar de buscar sustentabilidade. Isso aí. Não é? E talvez essa palavra sustentabilidade que muito se fala, mas poucos fazem sobre ela, né? Quando tu construiu a Sniper, baseado na tua trajetória de carreira solo, digamos assim, né? Onde as pessoas te conheciam mais pelo nome, né? Quando você constrói uma persona, né? Atrás de ti, que dá essa visibilidade, que dá essa condição, dá essa musculatura, não é? Primeiro buscou um nome fantástico, né? De buscar acertar o mais vezes possível, né? Mas eu não gosto da palavra média, né? Porque a média, alguém com um salário de 30 e um salário de 15, fica uma média legal, mas um tá ganhando 15 e um ganhando 30, Sim. né? Falta para um e sobra para o outro. Mas o que o mercado de Caxias do Sul está reservando para nós, olhando nesse horizonte, dentro dessa atividade que você traz para o mercado? O que eu vejo, né, Cuiava? O mercado, ele está sendo cada vez mais exigente, né? Nesse sentido de que a gente não pode, como empresário, muitas vezes, correr o risco de trazer um profissional que não dê certo, né? Então, o que eu vejo, assim, que está sendo cada vez mais exigente na busca desses profissionais, mas ainda existe uma crença de que eu vou trazer o profissional, muitas vezes, com a remuneração que eu quiser. E não é, né? Então, às vezes, as empresas... O profissional está se valorizando. Está se valorizando, porque as pessoas bem preparadas, que vão trazer um resultado, elas sabem do seu valor, né? E muitas vezes a empresa, a gente costuma dizer assim, quer contratar uma Ferrari e pagar o preço de um Fusca. É verdade. Né? Então, as empresas não está também na hora têm da que se composição de conscientizar. renda desses... É o que eu acredito, né? Pensando futuramente, né? O que mais eu acredito é isso, né? Do profissional, ele ter um valor fixo de remuneração e ele ter um variável sobre resultado. Porque as empresas americanas, por exemplo, eu fui representante da IBM a vida toda aqui na região, né? E a IBM tem, desde sempre, né, o 60-40 que norteia a forma deles gerirem a empresa. É a realidade que eu acho, assim, que ela é mais sustentável, né? Por quê? Porque tu vai ter um garantido de um fixo, mas, ao mesmo tempo, tu também vai ter que correr atrás do resultado. Tu também vai ter que fazer as tuas ações. É o time todo, né? Independente da tua área de atuação, né? Por quê? Porque hoje a gente tem indicadores que tu consegue medir, né? Tu consegue mensurar. Mesmo o RH, por exemplo, tu consegue perceber N coisas, né? Que vão fazer com que aquilo impacta no resultado da empresa como um todo, né? Qualquer área tu for verificar, tu tem indicadores que tu consegue mensurar. Então, hoje eu vejo assim, que existe muita demanda por parte das empresas, existe falta de profissionais qualificados, mas as empresas também vão ter que olhar nesse sentido para quê? Para que elas possam se preparar e possam ajustar a sua forma de trabalho, de remuneração, para conseguir atrair esses talentos. Atrair essas pessoas. Atrair aquele profissional que ela sabe que ela vai contratar e o cara vai sair jogando. É diferente de contratar, por exemplo, time de futebol, entendeu? É diferente. Tu pegar um guri do sub-20 lá e trazer para um time profissional, né? Tu sabe que talvez a performance dele no início não vai ser, entende? Ou aquele profissional que de repente foi descartado por um outro time, que já sabe que vai ser um complicador pro teu time, né? Mas o que eu vejo aqui na nossa região? Que ela vai aos pouquinhos, né? Como a Beverly falou antes, vai fazendo esse aprendizado e vai ter que fazer esses movimentos para conseguir buscar uma mão de obra qualificada, buscar pessoas que permaneçam, buscar pessoas que possam estar engajadas com o propósito da empresa e dar resultado, né? Uma pergunta que eu preciso te fazer é sobre os 80-20, né? Mas qual é a importância que tem num executivo, digamos assim,
um cargo estratégico, como nós estamos falando, da parte de gestão dele como pessoa, não é? Ou seja, comportamento versus técnica. Porque as técnicas vão evoluindo a todo momento. Agora, comportamento é um negócio que você consegue mexer. Eu vou te dizer assim, Cuiava, que é extremamente importante. Porque hoje, o que eu percebo muitas vezes? Tu tem um profissional que ele tem lá uma graduação, uma pós-graduação, um MBA, ele tem lá N cursos, só que chega na hora de colocar em prática, aquilo ele não consegue. É verdade. Ele tem uma situação que é comportamental. E aí a gente tem um serviço que é o coaching executivo e coaching de carreira na Sniper. Eu já tive diversos executivos que nos procuraram porque realmente eles chegaram num momento que eles fizeram diversos MBAs, diversas qualificações, e eles perceberam assim Sim, que... a formação acadêmica no Cris, topo. falta alguma coisa, eu não estou conseguindo performar do jeito que eu gostaria, eu não estou conseguindo botar em prática aquilo que eu aprendi academicamente. Tá difícil para mim. Por uma questão de valores minha, por uma questão até de sabotadores mentais que eu tenho. A pessoa não tem clareza, ela não vem muitas vezes com essa clareza, mas ela conversando comigo, a gente já começa a perceber, esse cara tá se sabotando, esse cara está de repente, com um valor que tá indo contra aquilo que ele precisa executar na empresa, ou de repente ele tá lá numa situação que ele se vê que a performance dele não tá indo para frente. E buscando um pouquinho naquilo que tu falasse, nós falávamos um pouquinho antes, o quanto a pessoa está insatisfeita dentro de uma empresa, quer mudar e tal, porque ela percebe que na ótica dela tá ganhando mais daquilo que tá ganhando. Eu posso te Ou dizer... esse não aparece na tua pesquisa? Ou aparece muito? Eu posso te dizer assim, 60% dos profissionais que a gente atende estão trabalhando. Querem sair das empresas onde eles atuam. Por? Falta de reconhecimento, falta de valorização e falta de ambiente. Principalmente esse número é fantástico. Falta de valorização, Sim. falta de reconhecimento e principalmente por ter uma liderança que não é assertiva. Então, na prática, sim, as pessoas pedem demissão dos líderes e não propriamente do CNPJ. Dos líderes e da cultura organizacional. Por quê? Porque a cultura permite. A cultura é permissiva. Se eu tenho um líder tóxico dentro de uma organização... vamos deixar porque ele tá aí há bastante tempo, porque ele já contribuiu lá no passado, porque ele é bom, porque não sei o quê. Mas é um cara que tá terminando com o time na empresa. E aí, as empresas muitas vezes tomam a decisão depois. E talvez esse líder nem saiba que ele está gerando isso. Ele não tem a percepção, talvez não tenha o desenvolvimento suficiente para... Ele não tem a percepção, por quê? Porque a empresa permite que ele faça isso. Claro. A empresa é permissiva. Claro. Né? Então, o que eu percebo assim, né? O profissional, ele não é nem a jornada de trabalho, muitas vezes não é nem a remuneração. Se tu tem um ambiente que ele é um ambiente bom de trabalho, que ele te desafie, que tu tenha, assim, aquela vontade de ir trabalhar, né? A gente tem um assunto polêmico agora, que é a jornada 6x1, né? E, claro, isso aí dá pano pra manga pra gente falar mais um programa ainda. É verdade. Mas o que eu vejo? Não adianta a gente ter redução de jornada ou ter aumento de jornada. A gente precisa de ambientes de trabalho que valorizem as pessoas, que você aí que está nos ouvindo se sinta, que você está feliz, que você levanta de manhã, porque 100, 200, 300 pila a mais não vai mudar, entende? O que vai mudar é estar num lugar que tu sinta, assim, aquele tesão mesmo de ir para aquele lugar, de fazer aquilo, que tu sente que aquele trabalho está fazendo a diferença para ti, né? É isso que eu acho que vale a pena, né? E é isso que muitas vezes eu motivo as pessoas que procuram nossos serviços a ter, né? A querer alcançar. Muito bem. Como é que procura vocês? Então, pode procurar nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. O nosso endereço fica na Rua Ernesto Alves, 1887. Ou pode ser também através do nosso WhatsApp, né? Que é 99601 1504.
né? Então, a gente está aí dispostos a ajudar você aí que está nos ouvindo a realmente conquistar um trabalho que te valorize, a empresa também, né? Algum proprietário de empresa, CEO, gerente que esteja nos ouvindo, que está precisando de um profissional, pode entrar em contato conosco, a gente faz indicação a custo zero. Se você também quer, de repente, pensar na sua carreira, pensar, né, num upgrade de carreira, também pode entrar em contato conosco. Tá com muita gente na fila lá? Tô com bastante gente. É? Tenho gente boa, tenho gente que tá disposta a iniciar o seu novo trabalho ainda esse ano. Opa! Tá? Porque o mercado tá a 1000. É verdade. Tá a 1000, cunhado. Cristiane, obrigado pela presença, né? Falamos aqui com a Sniper, né? Uma liderança da sua pessoa, uma empresa que vem para somar as empresas de Caxias do Sul, uma proposta inovadora, uma proposta bonita, né? Uma proposta de assertividade, e já que é bom, né? Estamos aí com uma dificuldade no mercado que a média, né? Média é um negócio que eu não gosto muito, mas ela existe, né? Na média, a produtividade no Brasil tem caído ano após ano, né? E aí, quando cai a produtividade, aumentam os custos do outro lado e nós ficamos com uma empresa com dificuldade de competir no mercado internacional, principalmente. Verdade. Não é? Então, nós estamos saindo do ar hoje, voltando no próximo sábado. Obrigado, Nicole, pela presença. Obrigado, Bever, pela companhia. Para a CDL Caxias e para o Cicobi, nós voltamos no próximo sábado com outro tema, com outro assunto, com outro convidado sentado aqui nessa cadeira que chacoalha aqui, porque essa cadeira sentam aqui pessoas que vêm para a vitrine e nós divulgamos aquilo que elas sabem fazer. Tchau! Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.